além das palavras, foi traduzida na forma de palavras. Mas quando ela chegou a ser pronunciada, como a consciência já fluiu aquela revelação antes, tem pessoas que vão perceber juntamente comigo. Tá? Porque é a unidade de vida mesmo. Não existe nem aquela ideia que alguém foi conhecer alguém aqui hoje, é uma ilusão total. Existe um universo perfeito que nós vivemos nele, e essa união que nos forma, ou que Deus sendo nós, nos formando, garante essa plenitude da revelação. Não existe forma de se transmitir em palavras que nós percebemos. Certo? Então, quando a pessoa concordou, ela concordou com a palavra, mas ela própria não sabe explicar essa concordância. Então a palavra fica sempre: mata o espírito e vivifica. Aquela famosa frase. A palavra mata, o espírito vivifica. Pode ter alguém falando assim: eu não percebi coisa nenhuma. Como tem aquela que percebe e guarda para si. A reação de cada um está ligada, muito ligada, ao grau que a pessoa tem de vínculo com as crenças que ela recebeu. E nós nunca devemos culpar a pessoa disso, porque ela não é responsável por isso. Pouca gente aqui tem crenças budistas errôneas, porque nosso país é católico, entre aspas, né? Não existe a provocação do budismo aqui como tem no cristianismo. O nem católico, o próprio cristianismo. Então, tirar a crença budista errada aqui não teria tanto a ser feito, quanto crença cristã errônea. E o oposto acontece nos países onde a difusão foi do budismo, né? Ou outra religião qualquer. Não estou dizendo que o cristianismo ou o budismo estejam errados. Estou dizendo as crenças que se formaram erroneamente sobre a verdade absoluta que eles transmitiram, isso foi sendo difundido. Então, as pessoas que receberam esses professores, e pais, né, familiares, a quem isso desde criança, né, a pessoa foi dando crédito àquilo, dando autoridade para aquilo que ouvia. A criança foi formada, por exemplo: meu avô me ensinou dessa maneira, toda a minha família me ensinou assim. Então, eu tenho um compromisso muito grande com essa aceitação, porque me choca, né? E parece falta de respeito, até contrariar de repente isso. Se não houvesse esse bloqueio, seria muito mais fácil do próprio Cristo da pessoa se revelar, sem tanto problema. Se nós estudamos todos os ensinamentos absolutos, que nosso nome único é Eu Sou, Deus, aparecendo individualizado, no contato direto com o mundo, a primeira pessoa que perguntar nosso nome, a gente vai falar o nome humano. Pela rapidez com que saltam as crenças que estão acomodadas. Né? Então, por isso que existe a dedicação, né? A pessoa, primeiro, entrar em contato com a mensagem, saber que ela existe, uma colocação definida disso, ela lê aquilo, ela percebe que ela concorda com aquilo. Se ela não concordar, não vai ser ninguém que vai fazer isso para ela. Ela vai ter que aguardar fluir de dentro dela. Nós nunca poderemos forçar alguém a aceitar isso. Mesmo porque não depende da pessoa. Se nós aceitarmos, para nós, é função nossa viver aquela mensagem da forma correta, que é aquela que eu já falei inicialmente. Se eu percebo que Deus está manifesto como o ser que eu sou, então eu tenho que me silenciar e perceber que essa ação sempre tem sido assim. Ou seja, a minha ação de agora é Deus agindo como o ser que eu sou. A sua que não aceitou isso, segue-me tu, na Bíblia, né? Segue-me tu. Quem percebe, vive. O viver de um pode servir de abertura ao outro, mas não o forçar de um. Tá? Pode acontecer também das pessoas virem atrás dos pães e peixes, né? Está na Bíblia. Como é que você faz aí para não ter problema de saúde? Fazer meditação, tudo isso.
Tem gente que perguntou para mim assim, você é escravo da meditação. Para me falar isso. Eu não, eu sou livre, eu não tenho vínculo com nada. Você é escravo da meditação. Fanático, né? Da meditação. Depois surge uma mesma questão, os dois estão na mesma situação ali. Um olha para aquilo e fala assim, miragem, e o outro fica correndo para lá e para cá. Não é preferível meditar? Até em termos práticos é preferível meditar, né? Se a pessoa que fizer a meditação correta, ela não tem problemas no mundo. Meditação não é que algumas pessoas são predestinadas ou que Deus escolheu pessoas. Pelo contrário, está na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, ela está sendo para todos. Agora, se a pessoa não colocou aquilo em primeiro lugar, ela vai ter que arcar com isso. Por quê? Castigo? Não. Ela está sujeita às crenças do mundo. O trabalho da meditação é reconhecer que as crenças são um nada, que isso não tem poder sobre nós. Então, eu não preciso esperar aparecer um problema para meditar para aquilo sumir. Para mim, não importa se tem ou não problema. Importa que eu esteja consciente de que a perfeição está manifesta como eu que eu sou. Se eu faço isso, hoje, o suposto problema que apareceria amanhã não vai mais aparecer. Aí o que eu faço amanhã? Faço a meditação outra vez. Este é o orar e vigiar sempre. Tá? Então, a vida, na verdade absoluta, nós estamos nesse mundo sem ser dele. E sem ser dele significa o seguinte: sem nos afligirmos com os problemas do mundo. Nem nós, nem com dos outros. Agora, e os outros, quando contar para nós um problema, como é que fica? Em vista disso. Aí que entram os princípios, nós chamamos de princípios básicos, né? Em que a pessoa traz a questão para nós, né? E nós não aceitamos o problema da pessoa, e o problema da pessoa some para a pessoa, porque ele nunca existiu para ninguém, tá? Desde que essa pessoa esteja receptiva para soltá-lo. Existe uma frase que sai muito na leitura diária que diz o seguinte: deixe ir e deixe Deus. Isso aí significa deixe ir, né? Quer dizer, tudo visível, olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente humana, tudo que isso aí captou, nós podemos soltar o pensamento, ele nunca existiu. Isso não foi criação divina. Isso não foi fruto da sabedoria que é a nossa onisciência. Por isso que, quando a gente pensa que aquilo existe, nós ficamos loucos para fazer com que isso suma. Ninguém aqui nunca meditou para fazer com que a própria vida sumisse. Certo? Porque a vida é a pessoa, ela sabe disso. As coisas que nós queremos que sumam não pertencem ao nosso ser. Não fazem parte do nosso ser. Não existem em Deus, não existe em parte alguma. Miragem. Imagem mental. Bom, eu quis colocar assim uma maneira de deixar assim, bem amplo, no sentido que se chama um estudo da verdade absoluta. Né? Não é aquela pessoa que fala assim: bom, eu estudando a verdade absoluta, eu não posso mais escutar disco de rock. Já escutei isso daí. Outro fala assim: bom, agora que eu gosto tanto de cinema, de televisão, mas agora que eu estou estudando isso daí, eu não posso pertencer a esse mundo, eu tenho que desligar os aparelhos. Então, isso aqui não é curso de eremita, né? É o contrário. A verdade é para ser vivida no nosso mundo. Nós temos uma miragem aqui. Certo? Dentro dessa miragem que nós estamos percebendo. Tem pessoas que gostam de videocassete, outros gostam de novela, televisão, outros gostam de paquerar, né? Sei lá, namorar, outros gostam de viajar. Agora, quando nós fizemos a meditação, da maneira que eu falei,
nós vamos falar melhor sobre isso depois, é soltar esse mundo todinho e conscientizar, ou perceber que a vida nossa é Deus vivendo como nosso ser. Nós paramos o silêncio sabendo que nós estamos sendo mantidos. Tá? Quando esses atos nossos naturais, eles permanecerem, significa que a nossa função é nesse ambiente. Entende? A verdade não pode ficar limitada a grupos. Não tem sentido isso daí. Eu estou reforçando aquilo que eu disse no início, é que se uma pessoa, por exemplo, vamos supor que tinha um conhecido meu que era fanático para assistir filmes de vídeo, e levava uma pastinha para levar toda semana de meia dúzia para casa. Naquele ambiente dele, de levar a fita, trocar a fita, devolver, ele entra em contato com pessoas que eu não entraria, porque eu não faria isso. Tá? Então, se ele ouve isso que nós estamos falando aqui, e ele dá o acesso ali, ele está fazendo aquilo em função do Cristo ali. No baile é a mesma coisa, eu detesto baile. Tem conhecido meu que não perde nenhum baile, né? Todo quanto é show que tem, está lá. Forma aquela mesa de participantes ali do baile. Ninguém vai sozinho, né? A parte social toda. A função dele, o Cristo está fluindo ali, a luz é ali que flui. Então ele está desfrutando o bem humano dentro da ação divina. Tá? Muito mais cósmico do que eu decidi humanamente, eu não vou mais trabalhar porque eu vou estudar a verdade. Tá? Cria aquela disposição com todo mundo, né? Passa a ser o excêntrico de todo mundo, né? Não conversa mais de nada, então não pode mais falar com você. Vem falar de política e fala assim, Deus é tudo, não tem política. Entende? A nossa vida é viver a verdade dentro do mundo. Onde nós estivermos. Agora, o que tiver de errado na vida atual, não precisa se preocupar com isso, que vai sumir. Tá? A pessoa pode achar assim, não, mas eu estudo isso daí, mas já tem 10 coisas que eu estou brigando para me dominar. Então, ao invés de dominar essas 10 coisas, vai meditar que Deus é o ser, cada um de nós já é. Tá? A ação espiritual, na nossa consciência, é a única ação que existe, na verdade. A ação divina é única. E ela flui, ela se manifesta, ela corrige. Na verdade, não tem o que corrigir. Ela se manifesta. Aparentemente falando, os nossos erros desapareceram. Sem que nós dessemos conta disso. O que eu falei até agora, deu para entender ou está confuso? Está confuso? Alguém queria levantar algum ponto sobre o que nós falamos aqui? Vamos ver. Eu não quero também, numa vez, falar um monte de coisa. Tá? Nós estamos praticamente não ensinando a verdade, nós estamos colocando um linguajar, sabe? Uma espécie de linguajar, para que nós estejamos nesse mundo aí, sem ser dele. Exatamente. Existe uma frase que diz o seguinte: quando o raio de luz ele passa sobre o lamaçal, ele não se suja. Tá? Então, se nós estamos com a consciência de que Deus é a nossa consciência, tá? Não importa o tipo de ambiente que nós estamos. Então a pessoa fala assim, eu trabalho nessa firma, mas o ambiente dessa firma que não é bom para a minha espiritualidade. É ali que é bom para a espiritualidade dele. Tá? Porque é muito cômodo, isso eu sei de experiência, é muito cômodo passar uma semana quietinho meditando, só que eu e o pai somos um. Não é nada cômodo ficar no meio do mundo fazendo isso. A graça é aí. Exatamente. Tá? Porque o que acontece quando uma pessoa chega com isso? Por exemplo, a pessoa chega num local de trabalho, um local novo, ela começou a trabalhar num local com essa vivência. De início, as pessoas ao redor daquela pessoa vão estranhar, vão achar absurdo, né? Isso transparece. Ninguém consegue viver isso daqui e que o vizinho não perceba. Porque o mundo trabalha na lei da vantagem, né? E a mente cósmica trabalha na unidade. É o contrário. Então, aquilo que eu faço pelo outro, eu fiz para mim. Aquilo que eu tirei do outro, eu tirei de mim. Tá? Essa é a lei e os profetas.
Então, uma pessoa que conhece esses princípios no dia a dia, quem conhece não deixa de utilizá-los. Quem não conhece, quem não utiliza é porque não conhece. Ninguém morre afogado sabendo nadar. Certo? Então, se a pessoa está entrando no esquema errôneo das leis do mundo, e nós entramos com a nossa consciência de como é o mundo real, ali, quando aquela pessoa apresentar para nós aquele comportamento natural, e nós rechaçarmos aquilo, de início vai parecer que tem um trouxa ali. Com o passar do tempo, aquilo passa a ser visto de outra maneira. E é assim que nós estamos no mundo. E nós chegamos para a pessoa e falamos assim, faz isso, e dá o exemplo contrário, né? Aquela famosa frase, né? Não posso acreditar no que tu diz, porque o que tu és fala mais alto. Então, nós temos que ser a verdade onde nós estivermos. E se nós acharmos que algo está inadequado, que aquilo seja dissolvido pela ação espiritual e não por vontade humana. Tá? Agora, o detalhe é o seguinte, não é estar condescendente com a situação negativa que nós estamos. É diferente, hein? Porque se a condição está negativa, em 3 tempos, com o princípio espiritual, aquilo desaparece. É ilusão da mente só. A verdade é uma mágica. Uma mágica que o mágico atua sozinho. Nós só observamos. Quem já testou esses princípios já viu. Quem não testou, nós vamos criar a oportunidade para isso. Né? De início no próprio ambiente do lar, né? Pois naturalmente isso vai se expandindo. Até o ponto que fica enraizado aquele viver para a pessoa, automaticamente. Aí desaparecem as opiniões pessoais, porque a nossa posição é sempre baseada em lei cósmica, né? Não existe mais o ego funcionando, porque não existe mais pensamento. Existe uma tradução em pensamentos de uma lei, é diferente. Por exemplo, o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu devo roubar o meu colega lá? O pai pode dar bons conselhos para ele, que ele deva ou não fazer aquilo, certo? Ele explicou direitinho. E essa pessoa chegou lá e esteve diante daquela situação, tá? E ela evitou de fazer aquilo. Então é um ensinamento humano, moral humano, certo? É diferente da pessoa saber que é tudo se ela tirou alguma coisa, vai tirar dela. E vai constatar isso no seu dia a dia. Se não acreditar agora, não é que é castigo, é a lei. Se tudo é se eu tiro uma hastear para cá, ele está outra no lugar, que é a unidade. Se eu tiro algo do outro, sou um com ele, vai sair de mim. É uma unidade, percebe efetivamente o mecanismo? Então aí vem as colocações, né? Dar e ser vos dado. Então quando a pessoa apreende os princípios espirituais, ela vai passar essa informação não mais com a opinião dela. Eu não acho que você não deva roubar. A resposta é de forma diferente. É impossível roubar. Certo? Então tem gente, por exemplo, que fala assim, eu usei todos esses princípios aí, direitinho, mas cheguei em casa e me visitaram lá. Levaram alguma coisa lá em casa. O que está acontecendo? Se a gente for olhar o imposto de renda da pessoa, tem diferença. Se for olhar umas continhas que a pessoa fez, tem umas diferenças. Quer dizer, não é que o universo ele não está punindo ninguém, ele está se amoldando de novo ao novo equilíbrio. É uma unidade. É um equilíbrio ali. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós conscientizamos a plenitude do nosso ser, a graça divina sendo todo o nosso suprimento, e isso aí passa a fluir naturalmente pela adequação, né, para o mundo. Nós deixamos de querer as coisas do mundo. Agora, é nesse mecanismo que as coisas do mundo chegam para nós. Percebe que o negócio é complicado de colocar? Porque todo mundo, por exemplo, se forma, faz uma faculdade ou pega um serviço para conseguir coisas.
Ele quer ganhar um salário, quer ganhar um emprego, um salário, depois ele quer ter salário, comprar algo, está querendo coisas do mundo. Quando ele conscientizar que a ação divina é o todo, então Deus está aparecendo como ele, está aparecendo como o universo, como o emprego, como tudo, e esse fluxo é ininterrupto e se preenche por si. Então ele faz a parte dele só, sem querer mais nada. Tá? Ele faz a parte dele. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Está na Bíblia. Quer dizer, existe um princípio universal. É uma maravilha nós percebemos esse universo todinho funcionando. Né? Está funcionando. Ninguém aqui precisou meditar para isso. Ele está funcionando. Isso é palpável. Agora, se nós descobrirmos que se nós fizermos a nossa parte, sem querer nada do mundo, o mundo todinho preencha aquilo que nós precisarmos, então aí que entra a plenitude da vida. Isso flui na forma de amizade, de confiança, né? Nós não teremos amigos com desconfiança em nós. A palavra descrédito desaparece. A falsidade, né? Quer dizer, em termos humanos, a convivência nossa fica paradisíaca. E, através dos seres que nos circundam, as coisas fluem. Né? Naturalmente. Então, ou seja, eu recomendo essa vida para todo mundo, que é um paraíso na Terra. Tá? O pessoal não descobriu. Quem descobriu, não sai dela. É em todos os setores, né? A pessoa ela fica bem relacionada com os parentes. Porque se não tiver com algum, já vai descobrir que está deixando de ver algo em presença em algum ponto, você serve de exercício. Eu vou falar sobre os exercícios depois. Que elas são. Porque é muito bonito isso aqui colocado em palavras, né? Mas a maravilha é na prática. A maravilha disso aqui é na vida. Quando nós começamos a notar as pessoas alterando o seu comportamento diante de nós, aquelas pessoas que a gente costumava rotular disso e daquilo, a gente começar a perceber que existe uma luz divina ali, fluindo, e estava certo, não vendo nada. A maravilha disso daí, ela é traduzida no mundo visível também. Vai endossar a coisa, né? Exatamente os bens das de Acresce. Pelos frutos os conhecereis, né? Outro ponto é que tudo isso aqui, como eu disse de início, não precisa estar vinculado com horários, nem com associação nenhuma, nem com tipo de escola, curso, nada. A pessoa vai se quiser aos cursos. Se não for, não está perdendo nada. É isso que é importante. Participar de palestras e cursos não tem problema algum. O problema é ficar dependente daquilo. Ou achar que está... eu fico meio assim, sabe, se não frequento muito tempo, eu sinto um vazio. É típica resposta de pessoa que não faz meditação. Sabe? Porque a plenitude da meditação, essa frase do reino está dentro de nós, a plenitude disso, a gente faz a integração cósmica mesmo, nós sentimos essa unidade universal. Nós podemos visitar qualquer pessoa, nós pensamos em alguém, ao ponto que lembramos que a consciência divina que está sendo a minha, está sendo aquela pessoa, né? Essa é a oração máxima. Quer dizer, a gente está convivendo com todo mundo. Essa que é a convivência com os anjos e santos, né? Convivência espiritual. Então não existe uma necessidade assim de filiação ao movimento. Tá? Agora, o que vai acontecer para quem selecionar os princípios básicos, ela vai sempre estar em choque do absoluto com o relativo, seja no mundo ou nos próprios ensinamentos. Aí depende da pessoa a opção, né? Ou ela rejeita toda aquela literatura, basta ler só algo que diz um absoluto, ou ela lê qualquer coisa que vem e vai se separando as coisas. Tá? Eu não acho correto a pessoa determinar como tem que ser.
Eu acho que nós não devemos determinar coisa alguma como tem que ser, a não ser perceber essa consciência divina sendo a nossa. Porque eu já percebi o seguinte, tinha pessoas que falavam assim para mim. Tem vários livros, como eu disse no início, né? Tem esse, tem vários outros que eles vão aperfeiçoando o linguajar até chegar a um ponto que a dualidade se extingue, né? É possível isso, colocar em palavras quase que os termos absolutos. Porém, eu já percebi que as pessoas falam assim, eu só leio coisas do absoluto. Só leio coisas do absoluto. E uma mensagem que sai numa revista relativa, atenderia a necessidade do momento daquela pessoa, se ela lesse. Sabe? Então, a gente fala assim, não devemos ficar com a preocupação de perdoar ninguém, porque Deus é tudo, então não tem nada a perdoar, está tudo em harmonia, tudo. Porém, vamos supor que depois que eu fizesse essa descoberta, aí aparecesse uma pessoa perto de mim, que eu tivesse tido algum tipo de dissensão, coisa assim, e deu vontade de falar, e puxar uma espécie de desculpa humana para me aproximar da pessoa. Não é mais um perdão humano premeditado, percebe? A descoberta da inexistência do perdão faz com que ele apareça naturalmente, ou que não apareça se necessitar. Sabe? Então, em resumo, quando nós centralizamos a ideia nossa, que a consciência é Deus, todas as ações humanas, todas elas, e as atitudes, elas vão fluir adequadamente. Nós não devemos barrar isso, por ela fluir. Se fluir aquela ideia de elogiar uma pessoa, ela deve ser feita. Fazer um elogio traz a pessoa em cima, mais do que 10 orações. Agora, quando que nós vamos escolher essa forma? Quando fizer a meditação correta. É diferente da pessoa falar assim, agora eu vou elogiar todo mundo porque eu vi que aquela lá funcionou. Sabe? Aí eu elogio uma coisa que a própria pessoa não reconhece que como merecido, fica um negócio ridículo e forçado. Certo? Então, aquela chamada boa ação nossa, atitudes humanas, elas são reflexos da nossa conscientização interior, e não decisões humanas. Tá? Ficou claro ou não? Bom, isso que eu queria colocar hoje, tá? Nessa conversa nossa aí. Eu vou só explicar sobre os exercícios agora. Quem não tiver, coloca para estirar as xerox. Acho que todo mundo deve ter já. Tem? Bom. Antes de falar sobre isso aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tá. Quando nós fazemos uma meditação profunda, existe um tipo de, vamos dizer, auto-revelação que tem dois tipos de auto-revelação, vamos dizer assim, didaticamente falando, né? Aquela que esse mundo, como ele está sendo visto aqui, ele some, aparece a luz total. Tá? A nossa consciência iluminada se contemplando. Essa é a auto-revelação divina. Então não existe emoção alguma aí. Não é, assim, é um êxtase espiritual. Não é emoção. Não é emoção. Tá? É um vislumbre de algo que, quando você tem o vislumbre, naquele momento você nunca admitiu, você admite que nunca deixou de tê-lo. É um negócio estranho a pessoa está enxergando esse mundo como ele está se mostrando aqui. Ele não é assim. Tá? Agora, a gente faz a meditação, fecha os olhos. E como que é a meditação? Eu saber que a consciência que Deus é a consciência que eu sou de existir. Eu fico no silêncio percebendo. Se eu tenho consciência de que eu existo, essa consciência é Deus. Se eu fico em silêncio, isso se revela. Tá? A revelação disso pode ser de uma maneira, como eu disse, de fazer sumir a miragem e mostrar o que está aqui. O mundo é visto como ele é. Tá? Há um êxtase, não tipo emocional. Agora, quando a pessoa volta ao cotidiano normal, aquele êxtase é traduzido numa emoção fortíssima.
é uma consequência, a emoção é uma consequência da autorrevelação. Tá? Em termos assim de, vamos dizer, em termos de se a emoção está ligada a essa autorrevelação, né? Agora, vamos colocar outra questão de emoções. Se a pessoa está tudo emocionada, cheia de emoções lá, porque dramatizou lá, vamos dizer, a menina brigou com o namorado, por exemplo, está com aquela emoção, a flor da pele. Tá? Então isso aí vai ser desintegrada pelos princípios. Isso ela está sendo vítima de crenças. Percebe? Ficou claro ou não? Está meio complicado. É difícil a gente colocar as emoções. Tem dois aspectos, né? Por exemplo, a gente está lendo isso daqui. De repente, a gente tem um vislumbre disso. Tem vários tipos de fases de iluminação, aspectos, na verdade, né? A gente pode até comentar aí, uma outra vez aí sobre isso. Diferentes. Não é só pode ver algum iluminado que a pessoa percebe algo instantâneo assim, é uma revelação. Cada um, os dons de cada um são diferentes, né? Tem mais facilidade para perceber de uma maneira ou de outra. Mas o tipo de emoção humana, esse tipo